Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café. Aquele papo gostoso com temas polêmicos ou não, mas sempre temas atuais. E hoje eu tenho o prazer de estar com uma amiga especial, e eu posso dizer aqui para vocês que eu sou fã dessa moça, chamada Márcia Borini, e nós vamos conversar sobre um tema que eu julgo muito importante, e eu acho que vocês também vão gostar. Mas antes de eu dizer o tema, lembre-se que você pode compartilhar, pode mandar sugestões, pode fazer perguntas, pode criticar também, né? E se quiserem conversar depois com a Márcia Morini, eu deixo nos comentários os contatos da Márcia Morini. O importante é a sua participação nesse nosso canal, que tem essa finalidade, um papo gostoso, informal, mas sempre com conteúdo. Márcia, nós vamos conversar, segundo o que nós tivemos montando sobre a carreira, a maternidade e a liderança feminina. Mas antes, Márcia, que é mentora, que é coach, que é uma especialista em desenvolvimento de pessoas, que é uma pessoa que trabalha com carreiras, eu quero que você se apresente um pouquinho para as pessoas que vão assistir na próxima sexta-feira, 19h30. A palavra é sua, Márcia. Obrigada, Armando. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, me sinto honrada, né, em fazer parte desse teu projeto tão interessante, que é a Hora do Café, que eu me lembro de ter visto a primeira vez sentado numa panificadora aqui em Curitiba. Nossa, me dá até um quentinho aqui só de lembrar, né, quando você começou com esse projeto, e é um projeto bastante auspicioso e um projeto que vem dando certo, mesmo depois da pandemia, né? Você fazendo isso de forma online. Então, eu me sinto honrada pelo convite e estou muito feliz de bater esse papo contigo, né? Tomando esse cafezinho super agradável. Bem, então eu sou psicóloga de formação, eu trabalho bem há uns 30 e poucos anos na área de recursos humanos, né? Iniciei minha jornada trabalhando com seleção, trabalhei muitos anos em consultoria, né? Atendendo diferentes posições, né? Desde vagas operacionais, táticas e também vagas estratégicas. Passei por uma consultoria fazendo a gestão dela aqui em Curitiba e depois em Santa Catarina. E em 2003 eu fui convidada para trabalhar na Federação das Indústrias e lá eu acho que eu fiz a minha grande jornada de transformação de conhecimento mesmo, né? Entrei pela porta da seleção, fui coordenadora um período e depois eu fiz um projeto piloto, né? Me tornei business partner e a partir dali eu fui me descobrindo, né? Com interesse e uma vontade muito grande para escutar pessoas, né, naquilo que elas sentiam de dores, né? Então, na federação, eu tive uma oportunidade de fazer minha formação em coaching, em análise transacional, na SBDG. E aí, ao longo desses anos dentro da federação, eu fui praticando, né, essa atividade de escuta da demanda do cliente interno. E quando eu me desliguei da federação em 2015, é, eu fui meio que, eu acho que de uma forma assim meio orgânica, atendendo algumas demandas de mercado. Quando eu vi, eu estava, eu vou dizer, empreendendo, não sei se na acepção da palavra eu sou uma empreendedora nata, mas enfim, faz 10 anos que eu tenho uma consultoria própria, eu trabalho atendendo pessoas físicas e pessoas jurídicas, com projetos de recrutamento e seleção, e nos últimos anos com uma maior incidência em desenvolvimento de carreira. Então, o que eu faço, né? Eu escuto as pessoas, né, é, no seu movimento, né, de busca de uma nova jornada profissional, né, e escutar a inquietação que ela está, se é para uma jornada que ela vai se transformar a partir do que ela tem, né? Ou se ela está buscando um desenvolvimento naquele próprio caminho que ela já vem trilhando, né? E eu descobri, Armando, que eu sou uma pessoa que gosta de escutar pessoas. Eu fiz recentemente uma inscrição num programa de mentoria que se chama Nós por Elas, do IGV, o Instituto Gozo, e, e fui mentorada, né? E através desta mentoria eu acabei assim confirmando esse meu interesse de viver a minha jornada agora, né? Que eu digo na minha jornada no meu último setênio,
Na escutação, escutando pessoas, né, e auxiliando elas a ampliar o seu olhar sobre a sua própria jornada. É isso que eu tenho feito. Legal. E olha, você falou uma coisa bem interessante agora, que é a questão de escutar. Gente, Uhum, a maior parte daquilo que nós estamos fazendo hoje, eu fico muito contente com a hora do café, porque as pessoas que conversam comigo, assim como você, estão repetindo esta palavra de saber escutar. Aprenda a escutar uhum, o seu cliente, o seu colega, o seu parceiro, a sua uhum. parceira, seja lá quem for, aprenda a escutar. E o que a gente fala é que precisamos muitas vezes melhorar a comunicação, aprendendo a escutar. Uhum, É legal. E principalmente quando você vai falar sobre carreiras. Tem muita gente que acha que é um bicho de sete cabeças, né? Um monstro, e não é. uhum. Eu acho que tem uma coisa chamada passo a passo, né? E o primeiro, Sim, você deixou bem claro. E quando você escuta, e o escutar não é só ouvir o que a pessoa está falando, mas observar como um todo, ações, uhum. atitudes, que isso acho que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas trazer essa questão. Será que a minha carreira, aquilo que eu programei quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, é realmente aquilo que me dá prazer, satisfação, que me traz os resultados e que eu vou ficar o resto da vida com isso, tá? Então, Fazendo isso. Aham, você é, encontra é muito verdade. disso no seu dia a dia, Márcia? Com- Encontro, especialmente, Armando, porque as pessoas que me acessam são pessoas mais maduras, sabe? Então, eu estou atendendo um nicho de mercado aí que tem uma faixa de idade entre 40 e 60 anos. É o que mais aparece, é o que mais são profissionais que mais me acessam, estão nessa faixa, são os baby boomers, vamos dizer assim, né? São as pessoas mais maduras que viveram num tempo onde a carreira era linear, né? Então, eu começava numa organização e, inevitavelmente, iria terminar nela. Ao menos, né, eu era meio que pré-formatado para fazer isso. Eu me lembro que o meu pai falava muito sobre isso, né? Trabalhar numa empresa e se aposentar e ter estabilidade, e depois que se aposentar, ser feliz, viajar, curtir a aposentadoria, enfim. Então, eu vejo que pessoas nascidas nesse período entre anos 60 e 70, salvo com algumas exceções, é claro, por força da criação, mas na sua grande maioria, quando chegam aos seus 50 anos, né, e fizeram uma jornada mais ou menos estável, né, em poucas empresas, acabam se questionando se as suas escolhas foram efetivamente aquelas que hoje, né, ela se sente inquieta quando ela passa para observar o que ela faz, né? Porque a gente tem aí um descompasso, né? Hoje o mundo tem tantas oportunidades, né? Você faz uma graduação e você tem uma abertura para fazer qualquer outra coisa a partir disso, né? Eu vejo minha filha é formada em moda, na verdade ela fez dança, moda e hoje ela trabalha com marketing, ela tem pós-graduação em marketing. Então, ela criou uma carreira a partir de interesses que a gente não descola nem da moda e nem da dança, porque tudo isso fala de comunicação, né? Comunicação corporal, comunicação através da dança, através da moda. Ela foi trabalhar com marketing. Antigamente a gente fazia pedagogia ou magistério, né? E salvo, né, raras exceções, a gente morria professor, né? Exatamente. Não, Então, é, e era algo que doía na gente, né? Porque sim, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sei fazer outra coisa. Não sabe porque não sim. aprendeu, porque você tem condições de fazer o que você quiser, né? Sim, e naquela época tinha este valor, né, Armando? O valor era você ter estabilidade, você trabalhar, por exemplo, trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar num banco, numa estatal, enfim, e fazer uma carreira longeva, porque isso tinha um valor, né? Com o passar do tempo, esse valor foi sendo alterado pela própria dinâmica do mundo, né? E eu digo que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque você também não pode ter uma carreira onde você não tenha um mínimo de tempo dentro daquela organização, porque você conheça a cultura, você possa entregar resultados, você possa se experimentar, ser desafiados naqueles objetivos que a empresa te proporciona. Mas esta pessoa, né, que eu digo, assim como eu, quando se vê fora de uma organização,
né? E com com aquela educação, né? Com aquele um padrão, aquele valor de uma permanência longa dentro de uma organização, ela se sente meio que navegando em mares nunca antes navegados. Eu vou dizer assim, sabe, num mar meio revolto. Então, esta pessoa, nessa faixa de idade, entre 50 e 60 anos, ela vem se perguntando mesmo se isso realmente foi o que ela fez feliz, porque às vezes ela decidiu estudar porque tinha aquilo naquela sua microrregião onde ela morava, era só aquela formação, ou ela seguiu, né, uma jornada que era a jornada da família, né? E como a nossa vida é longeva, né, Armando, e como a gente pode fazer tudo a todo tempo, porque hoje existe uma permissão para isso, você pode se permitir viver até o último momento do teu respiro, né? Sim, Então tem um mundo muito grande pela frente, né? E impacta especificamente, né, para quem se sente produtivo, e eu acho que a gente é produtivo até o último dia da vida, não precisa ser só para o trabalho, começa a se questionar a partir disso, né? Então a carreira da gente, ela tem um outro cenário e um outro valor dentro da nossa jornada de vida. Né? É um valor diferente. Não estou nem dizendo que antes era bom nem era ruim, mas é um valor diferente que hoje ela faz parte da nossa jornada num outro formato. exatamente. Não, é porque muitas vezes surge aquela dúvida, né? Pelo menos para mim, né? Que eu sou matemático. Eu falo, puxa, mas espera aí, como é que você foi parar na área de comportamento sendo matemático? Algumas pessoas até duvidam. Tem gente que acha que eu sou psicólogo. Não, simplesmente eu tive a opção e encontrei um caminho mais adequado que me fazia mais feliz. Aí as pessoas dizem, bom, mas você teve que estudar mais do que uma outra pessoa? Sim, mas isso não é nenhum sacrifício, nunca foi sacrifício para mim, porque na medida que eu ia adquirindo os conhecimentos, adquirindo a estabilidade, percebendo as outras pessoas e principalmente escutando, é aquilo que você disse, muda. E amanhã Uhum, eu já diria, estou disposto a mudar. Só não vou mudar de uhum. casa, eu acho que agora chega, né? Já mudei muito, já morei em vários estados, né? Já morei em várias cidades, agora chega também, tudo bem. Mas na cabeça da gente existe um bichinho que diz: olha, você pode se desenvolver. Agora, Uhum. agora eu vou começar as perguntas provocativas. Posso? Então, vamos lá. Claro, vamos lá. E a mulher? Por quê? Com o que está acontecendo no mundo, de uma forma geral, já não é de agora, já tem de muitos anos, a gente encontra a mulher tendo a questão da carreira e depois tem as outras coisas que vão acontecendo, porque ela continua, né, sendo a protagonista da criação. Não adianta. Uhum, Não adianta você uhum. dizer, não, eu vou botar no mundo e tudo bem, vamos falar sobre maternidade. Não é bem assim que funciona na maioria dos casos. Como é que isso acontece? O que você diria para essas mães que estão na carreira, mas que também querem continuar sendo mães, querem ter maternidade? São mulheres. Né? O que você Uhum, diz? uhum. Então, Armando, eu penso que assim, olha, a maternidade, é, antes ela era vista como um sacrifício, né? Uma dificuldade, um afastamento. A mulher saía, né, do núcleo social, do núcleo do trabalho, para maternar, para cuidar do seu filho, para dedicar, né, um tempo ali exclusivo para a maternidade. E muitas vezes, né, a gente, falo por mim, a gente se sentia assim, impotente ou até desqualificada para o mundo do trabalho, porque ficou um tempo, né, cuidando do seu filho, cuidando dos filhos, cuidando da família, enfim. Hoje eu vejo que o maternar traz uma potência para a mulher, né? Porque enquanto ela cuida do filho, ela faz gestão familiar, ela faz gestão de uma outra pessoa, ela orienta, ela desenvolve alguém e ela tem condições de se desenvolver enquanto pessoa, né? Desenvolver outras percepções a respeito do mundo, ela tem tempo para olhar o mundo ao seu redor, né? Porque ela não fica excluída do mundo, ela cuida do filho. Mas ela tem relações com outras mulheres, ela pode dizer não estou bem, não estou, ou estou bem. Ela não se afasta, né?
das outras coisas que permeiam, dos outros papéis que permeiam a vida dela. Então, se a gente olha a maternidade como uma potência e como uma ferramenta que te possibilita, né, se fortalecer enquanto pessoa, quando você volta para o mercado do trabalho, né, você volta muito melhor, muito mais potente. Gerar um filho, cuidar de um filho, né, atender carreira, atender outros filhos que já são maiores, atender demanda de marido, de companheiro, enfim, tudo isso você precisa ter muita potência para resolver, para poder propor soluções, para poder discutir. E uma coisa que eu acho bem importante é que assim, e vejo por mim. Ah, você precisa de ajuda? Não, não, pode deixar que eu dou conta. Não pode deixar que eu resolvo. Então, muitas vezes, a mulher, às vezes, acaba afastando o apoio até do companheiro de atender a criança, sabe? É, então, eu vejo que o caminho na contemporaneidade é quando alguém se propõe a ajudar, você precisa abrir a porta para que essa pessoa possa ajudar também. Porque ele também pode trocar fralda, né? Ele também Não, eu pode acho que educar. esse é um caminho sensacional. Ou seja, a mulher poderia estar fazendo isso tudo sozinha, mas ao abrir a porta para que uma outra pessoa compartilhe daquilo, você está, Uhum, na minha opinião, vou ver se eu tô, não sei se eu estou correto, você está desenvolvendo outra pessoa, um lado da carreira daquela outra pessoa. Porque aquela outra pessoa aham, está começando a compreender o que é uma simples trocar uma fralda, o que é um simples dar uma sim, mamadeira, o que é um simples sim, levar a criança até a escola ou levar a criança. aham, Que, aham, vamos dizer, em algumas sociedades, em algumas pessoas, eu acho que isso é um trabalho da mulher. Né? Trocar fralda sim, sim, é tipo de coisa assim, sim. toma, o filho é seu, né? Mas não é. Aham, aham. E como era um lugar de muito valor, a gente aceitou este lugar, né? E guardou ele com unhas e dentes. Eu acho que a gente se protegeu nesse lugar para ninguém ocupá-lo, porque é um lugar de valor, é um lugar diferenciado. Nossa, ela vai gerar uma vida. Mas o companheiro, ele fez parte desse processo como um todo, fora reservar, né? Fora você guardar o bebê na sua barriga, ele faz parte disso. Então, na medida em que ele entra em conexão com a jornada de criar um filho, você se libera também na sua agenda para fazer outras coisas. Para ir tomar um sorvete, para poder ir assistir uma palestra, para poder ir se reconectando de novo com o mundo do trabalho, enquanto o seu companheiro te ajuda, né, no atendimento a essa criança. E aí sim, duas coisas: você não perde conexão com o mundo que está lá fora, e você vamos dizer assim, proporciona, né, que o seu companheiro, que o marido, que o pai do seu filho se conecte cada vez mais com a criança. Porque a gente olha mesmo uma queixa, né? Nossa, a mãe, nossa, como ela tem conexão, mas o pai não tem muita conexão, né? Então, claro, guardadas as devidas, né, particularidades de cada circunstância, de cada relação, mas a ideia é que homem e mulher possam seguir juntos nessa jornada, cada um com o seu papel, com aquilo que é da sua natureza humana, né? A mãe amamenta, a mãe tem uma função diferenciada da função do homem, mas a função dele é essencial, né? E cuidar de alguém, né? Eu acho que nos prepara, nos refina para a gente cuidar quando a gente vai cuidar de pessoas dentro de uma organização. É um refinamento, não é uma relação filial, né? Parentesca, mas tem um refinamento nas suas percepções, no seu olhar sobre o mundo, no olhar sobre a pessoa, né? No entendimento de onde ela veio. Enfim, eu acho que o maternar ele é uma ferramenta potentíssima, tanto para a mulher quanto para o homem. Muito bom. E ontem eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui assistir uma palestra e do meu lado tinha uma moça, né? Uma empreendedora, né? Que eu já conhecia e tal, e ela estava, antes da palestra, ela estava preocupada, porque ela tem duas filhas pequenas que estavam com gripe, né? Uma coisa natural, uma coisa de criança, né? Ela teve que levar no médico, tudo, mas ela estava assistindo a palestra, porque é importante para a carreira dela, importante para o negócio dela, e é uma hora eu falei, puxa, mas você está preocupada? Eu falei, não, não estou preocupado. Meu marido está em casa, ele está tomando conta. Mas ela, como toda mãe, ela mandou uma mensagem, né? E querendo saber como é que estava Se estava tudo o bem. estava tudo bem. Aí ele respondeu,
assista a tudo palestra, certo. está tudo bem. Ou seja, Aham, ele se colocou naquela posição de parceiro do processo, né? sim, um, um cônjuge, né? Um parceiro. sim, Mas aham, junto com ela, ela assistia, porque era importante que ela tivesse assistido a palestra. Isso para mim foi. E agora você está sim. me dizendo uma coisa bem legal. Peraí, quantas vezes uma criança não vai ficar doente? Por que que só a mãe pode ficar dando carinho ou dando remédio? O pai também pode fazer a mesma coisa, porque é natural, né? Sim, Eu acho que sim, é a coisa de você confiar no teu parceiro, né? É, e se isentar, né, da culpa de que esse lugar é só teu, né? Você tem o seu lugar cativo ali, mas ele também tem o lugar cativo dele, e ele precisa se exercitar nisso. Se eu não- assim como se ele não permite que ela avance, né, em alguns posicionamentos, né, os papéis acabam ficando enfraquecidos mesmo, né? Então, a gente precisa dar vez para que ele possa se experimentar também e viver essa jornada como o parceiro, como o pai, como o responsável naquele momento, para que você possa voltar para o seu universo do trabalho, não se desconectar e depois não gerar a partir disso, né? é, os desconfortos familiares, né? Ah, mas eu não fui porque eu fiquei em casa, porque eu cuidei, né? Então, tudo isso é bem importante, né, na construção dessa jornada, então, é, aí vem familiar. a segunda pergunta provocativa. Quem é que está tá te incomodando? Quem é que está te procurando mais para a questão de carreira? Homem ou mulher? Olha, eu vou te dizer que meio a meio, sabe? Sim, legal. Meio a meio. Eu tenho visto com bons olhos, né? Os homens também é, parando para pensar, para refletir sobre a sua jornada. Porque como o mundo mudou bastante, né, e a mulher emergiu, né, Armando, como ela vem buscando, né, a sua, o seu protagonismo no mundo, né, o seu lugar, a sua jornada profissional, né, o seu papel como pessoa, como ser humano, né, como dono, né, da sua vida, vamos dizer assim, o homem, eu acho que ele vem percebendo, né, esse descompasso, né, e ele precisa se atentar para isso. Falando homem na figura masculina, né? Para que ele também não seja, é, não passe por uma experiência, né? Difícil como a mulher já passou, né? Sendo segregada, né? Sendo excluída, né? De muitas coisas, como a gente percebe na nossa história de mundo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui na cidade, basicamente uma amostra muito pequena, mas notei uma coisa diferente com relação à mulher. Para os homens que eu busquei para saber o que eles estavam fazendo de diferente dentro do comércio, né? As mulheres se sobressaem, elas inovam mais, procuram mais, Uhum, elas usam mais as redes sociais, usam mais coisas uhum, diferentes do que os homens que buscaram, uhum, estou dizendo daqui. Eu não sei se isso pode uhum, se expandir, mas o homem é mais uhum, tradicional, procura ser mais conservador em algumas coisas. E a mulher, não, uhum, vamos embora. Está aparecendo uhum. alguma coisa nova, vamos tentar essa coisa nova, porque aquilo faz parte de um novo olhar, né? Uma visão diferente. Eu não sei se isso Uhum. faz sentido para você, Márcia. Eu penso que a mulher tem uma sensibilidade diferente, né? Somos diferentes, né? O homem tem competências, né? Que para eles são muito mais fortes e mais talentosas do que para a mulher, né? Porque nós somos seres diversos, né? Mas a mulher, né? Eu acho que até pelo aspecto da procriação, enfim, né? Do maternar, ela tem uma sensibilidade, uma percepção mais aguçada, né? Sobre perfis mais estéticos, né? Aonde você tem que ter um olhar mais amplo, né? Não diretivo, não conservador, não fechadinho, né? Numa, é,
numa caixinha, né? A mulher é mais expansiva, mais relacional, mais intuitiva, porque eu acho que isso é da natureza da mulher, né? O que eu vejo, Armando, que eu percebo, né? De algumas pessoas, né, do mundo masculino que eu me relaciono, é que eles estão buscando também se experimentar nesse lugar, porque é permitido, não é ruim e nem é, não desconstrói ele na figura masculina de homem, do lugar que ele ocupa, né? Mas sim oferece para ele a oportunidade de lidar melhor com a vida, né? A partir do autoconhecimento, né? Das permissões que ele possa fazer para ser mais sensível, para poder ir assistir, né? Sei lá, um espetáculo de teatro e chorar, porque se sentiu comovido sobre aquilo, né? Eu acho que isso é um ganho social que a gente tem muito grande, tanto para a mulher buscando um lugar, né, de mais protagonismo, né, de mais posicionamento, né, sem levantar bandeiras, eu não estou falando nem de levantar bandeiras, mas de um posicionamento, né, necessário, para o homem também, essa possibilidade dele se permitir, né, viver experiências que ele possa se sentir mais humano, né? Sem achar que está se arriscando, né, a virar chacota, né, a tiração de sarro, enfim, porque até isso a gente está aprendendo também, né, que o bullying, ou a forma depreciativa que a gente possa achar do outro também não é mais permitido. Então, isso também traz a gente para um lugar de experimentação, né, sem riscos, né, de que a gente possa ser o tempo todo considerado fora da caixinha, enfim, né, qualquer outro palavreado que possa ser dito. E hoje o que nós temos, Marco, pelo menos é o que você está me contando, que é importante, é o que nós temos hoje no novo modelo das pessoas. Você está construindo um novo modelo, e é o que a gente, o que eu vejo no todo mundo que eu já conversei. Nós desenvolvemos muito a questão técnica, a questão Uhum, da tecnologia, da internet, mas os comportamentos não tiveram a mesma velocidade, nem uhum, chegaram perto desse desenvolvimento. uhum, Então, aí chega aquela crise, nossa, eu tenho tanta coisa que eu posso fazer, mas eu não estou sabendo aproveitar, eu não estou sabendo ser feliz. sim, E aí sim. eu falo, puxa vida, vamos dar risada, vamos fazer alguma coisa que nos diverte. Então, o que era antes que o pessoal falava, né? E que eu acho que eu fui ensinado assim, né? Meu pai sempre falava, lugar de trabalho não é lugar para você ficar Para diversão, para fazer amigos. sério. Puxa vida. E quando alguém fala, puxa, mas o lugar é agradável, é gostoso. Bom, e eu já disse uma vez para um grupo de pessoas, não, eu sou feliz no trabalho que eu faço. Mas como? Como é que você pode ser feliz? Você ganha muito bem. Começam a arrumar algumas justificativas para dizer que não vale a pena. E eu falo, não, Sim, feliz, sim. E vou ser mais feliz a hora que eu conseguir construir mais alguma coisa. E é, às vezes essa construção é um abraço, é o seu auto-reconhecimento. Nossa, eu fiz. O uhum, que você fez? Eu escrevi uma frase que foi fantástica. E essa frase uhum, ajudou alguém ou me ajudou? uhum, uhum. Né? E é isso agora. Agora, vou apimentar mais um pouquinho. Carreira, maternidade. O que isso pode ajudar na liderança feminina? Porque cada vez mais as mulheres estão subindo para serem líderes. Tá? O que isso pode auxiliar? Como é que é, vamos dizer assim, o gatilho para isso? Ajuda, atrapalha? Como é que é isso? Olha, Armando, eu penso que ajuda bastante, né? Eu acho que se exercitar nos diferentes papéis que a gente vive, ajuda a gente a olhar os diferentes papéis que o outro vive, né? É, Cuidar de alguém é um exercício, eu acho que é um dos exercícios mais complexos, né, que a gente tem ao longo da nossa jornada de vida, né? Quero que você repita isso para o pessoal guardar como uma frase. Eu acho que essa frase é fantástica. Repita para mim. Será que eu vou lembrar? Cuidar de alguém Mais é alguém. um dos exercícios mais complexos que a gente faz ao longo da vida.
né? Então, orientar alguém, escutar, né? Pense, orientar alguém quando vem te consultar sobre o que eu vou fazer a partir da minha carreira, ou dizer para alguém o que você fez naquele dia, naquele determinado momento, não estava bom, você precisa fazer diferente, né? Então, você gera um filho, você traz uma pessoa para o mundo e você precisa ajudá-lo a caminhar nessa jornada, né? Desde pequenininho chega vazio, né? E a gente vai colocando água dentro desse baldinho. Eu acho que na liderança você tem muito disto para aplicar, né? Então, quando a gente escuta o filho para poder orientá-lo, a gente precisa escutar o nosso colaborador, né? A pessoa que trabalha com a gente, ou seja, um parceiro de trabalho, um par de trabalho, a gente precisa exercitar a nossa escuta para poder expressar alguma consideração a respeito daquilo que ele está trazendo para a gente, né? Então, maternar não exclui você do mundo do trabalho. Eu acho que inclui você, mantém você ativo no mundo do trabalho também. Claro, desde que você consiga, né, não se desconectar do mundo, porque às vezes você pode passar por um processo na maternidade pouco sadio, né? Você pode ter algumas situações nas relações que te trazem desconforto, dificuldade, enfim, coisas que podem acontecer ao longo da vida e também dentro desse período da maternidade. Mas vamos dizer assim, nos padrões de temperatura, né, e pressão normais, né, a maternidade é uma potência para que você possa depois é, trabalhar, né, e utilizar esse ganho de aprendizado que você teve durante a maternidade. Se a gente fala que a vida da gente é um eterno aprender, por que que neste período você não aprenderia, Armando? Sim, sim. Não é verdade? E você respondeu bem, porque aí você está aprendendo a ser líder. Porque quando você está com uma maternidade, você exerce o papel de líder. Então, Sim. você que conhece, você já sabe, eu trabalho com PNL também com mentoria. Eu, uma vez, estive trabalhando com uma moça que ela tinha que resolver um problema na equipe dela, muito sério, um problema de relacionamento. E nós fizemos uma viagem através da linha do tempo e ela achou, através de uma solução que ela encontrou entre os filhos dela, ela trouxe aquela solução para o momento, daquele momento que ela precisava, para a equipe dela. Foi uma coisa assim maravilhosa, porque o que que ela fez? A experiência que ela tem enquanto mãe, ela teve as coisas, as pessoas eram diferentes, as situações Uhum, eram diferentes, mas a maneira como ela agiu com os filhos, quando ela trouxe todo o aprendizado que ela teve para a equipe, ela percebeu que ela podia adaptar à realidade uhum, daquele momento, mas um aprendizado fantástico. E foi muito interessante que sai, terminado o exercício, ela deu um sorriso que até hoje, agora quando você começou a falar, eu falei, gente, que coisa incrível. Nós temos a experiência, a gente vai aprendendo muita coisa e vai trazendo isso. Então, mesmo que as coisas não sejam agradáveis, você aprende com elas, né? sim, Aquelas sim. dificuldades que a gente tem e tal, você olha, peraí, naquela época eu não soube resolver, mas agora eu tenho isso e tal que eu posso resolver. Ou, naquela época eu resolvi uma coisa muito difícil. Como é que eu não posso resolver uma coisa muito mais simples? Né? Sim. Entende? Armando, você veja, as famílias antigas, né? Estou aqui, você falando, estou lembrando da família da minha mãe. Minha avó teve 14 filhos. A minha mãe foi a última, né? Então, a primeira irmã, a irmã mais velha da minha mãe foi professora dela. É, e com certeza a minha avó fez uma liderança, né? De forma bastante assertiva para que pudesse atender tudo aquilo, né? E ainda numa época em que ao homem era restrito, né, o acesso a filhos, né? Era essencialmente da mulher. Então pensa, né, que potência, que energia, né, que percepção que esta pessoa, né, com essas famílias tão numerosas, tinha que se desenvolver para poder cuidar disso tudo, né? Em fases diferentes, né? Filhos que demandavam
coisas diferentes, né? Enfim, olha que riqueza de aprendizado que esta pessoa tem. Isso, quando você tem uma equipe diversa, né? Onde é que está o nosso aprendizado para poder também fazer essa gestão numa equipe diversa? E é interessante que agora se a gente juntar desde o nosso bate-papo inicial que você falou do escutar, a gente começa a aprender também. Bom, tem pessoas, tem mulheres que não têm filhos, mas elas observam como é a criação, como foi a sua criação, por exemplo, Sim, como ela foi criada, porque, embora ela não tenha filhos, ela nasceu de uma mãe e um pai, certo? Como foi a sim, criação, sim. né? Ou observar como é que as pessoas que ela gosta, que ela admira, ou que ela vê, como estão criando os seus filhos. Hoje fica Uhum. com vocês 14 Sim, filhos hoje. é. Hoje eu acho que seria uma loucura você pegar e ter. Mas naquela época, 14 filhos era para ter todo mundo ajudando na casa. Então, Aham. Tarefas separadas, né? Cada um com uma responsabilidade desde pequenininho. Era um outro mundo que exigiam outras coisas, né? Agora, hoje, mesmo a mulher não tendo filhos, ela pode estar envolvida, né, com os sobrinhos, com afilhados, etc. E aqui a gente não está dizendo, né, Armando, que a mulher vai bem numa liderança porque ela viveu a experiência da maternidade. Não, né? perfeito. O que a gente está dizendo é que maternar não é um problema para você desenvolver uma jornada profissional. É complementar, né? É Não, complementar. isso é outra frase muito legal. Ser mãe não significa que por ser mãe você vai ser uma boa líder, que você vai exercer uma boa liderança. Não, mas ajuda. Então, Uhum, ou seja, cada um de nós, eu, os homens, as mulheres, tem que aprender com o processo. Só que as mulheres têm que estão crescendo cada vez mais dentro do universo uhum, universo profissional, estão surgindo cada vez mais. uhum, Hoje, uhum. fala, bom, vamos dar um exemplo? Quem, quem é uma grande candidata para maior, o país ainda mais Potência, sim. A potência? Câmara. Uhum. Quem que É é? uma mulher, sim. A gente está se expondo mais para o mundo, né? E claro que se expor tem riscos, né, Armando? Toda vez que a gente sobe no ringue para poder lutar, a gente tem o risco de levar soco também, né? Mas não tem como você se posicionar, você buscar uma jornada profissional, você buscar um protagonismo se você não se expor a isso. Não dá para ficar escondido atrás da porta, né? Sim. E ter os desejos de futuro se você não se expõe para isso. A Tem que ir primeira, para o ringue da luta. a primeira ministra agora não é mais, mudou, mas a primeira ministra da Nova Zelândia era mulher e era muito Uhum, admirada por coisa. uhum, Várias e várias mulheres nos mais diferentes. Aí agora não tem questão política, tem a questão uhum. de essa pessoa foi lá e fez E acontecer. fez a diferença. Fez a diferença. Uhum, E ela foi escolhida tanto por homens quanto por mulheres. E ela uhum, trouxe um novo modelo e está trazendo. Então, isso que você está contando para a gente é muito importante e as pessoas que vão nos assistir também vão ter essa ideia. Espera aí, preciso ter filho? Não. Mas quando eu tenho filhos, eu posso aprender com eles de como aplicar isso. uhum, uhum. Eles não É, serão eu, repetitivos quando eu sim, tenha sim, os meus sonhos realizados. sim, Ou sim, seja, eles vão fazer parte da minha jornada de vida. outro Aham, dia me perguntaram, né, minha esposa, né, quando nasceu meu primeiro filho, ela perguntou para mim, dá para você levar a vida, sustentar a casa, porque eu quero ser mãe, integralmente. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas não. o que está ali hoje, da, do apoio que ela me deu durante todo esse tempo, de todas as coisas, das dicas, e hoje mesmo nós estamos conversando sobre algumas ideias, ela, pá, 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 e aí eu falei, a Uhum, Lívia está surgindo aqui. Ela não quis, não foi por força que eu disse, você não vai ficar em casa, vai trabalhar, uhum, não sabe o que está acontecendo? Está trabalhando tanto uhum, quanto eu, tendo ideias, uhum, patrocinando, ajudando pessoas.
numa escola de Uhum. autoconhecimento, fazendo um Uhum. monte de coisa, estudando cada vez mais, utilizando o conhecimento dela por coisas que estão Uhum. dentro de casa, mas também fora de casa. Ela está se realizando, Uhum. tá? Como Uhum. pessoa. Então, Uhum. é só para trazer aquela desmistificação. Ah, eu preciso trabalhar porque toda mulher precisa. Sim, Sim, sim. trabalho. Mas o trabalho não significa que você tem que entrar dentro de uma empresa, bater ponto às 8 horas da manhã, sair para almoçar, voltar às 6 horas da tarde, depois ter que lavar Uhum. a louça. Uhum. Não, você vai fazer Sim. aquilo que lhe é agradável. E é isso. É, a gente está falando de escolha, né, Armando? Eu posso escolher ter uma vida, né, fora do ambiente de trabalho, fazendo outras coisas. Eu posso, né, entregar aquilo que eu tenho de melhor, o meu talento, numa outra coisa que não é num ambiente de trabalho nesse padrão que a gente conhece, né? Você está falando, eu estou lembrando que, assim, duas coisas bastante distintas, né? Minha mãe nunca trabalhou. Uhum. Mas a partir do momento que ela ficou viúva, né? é, Aliás, vou fazer um parêntese. Ela trabalhava antes de se casar com meu pai. Quando ela casou, meu pai disse: Eu consigo sustentar a casa, você vai cuidar dos filhos. Né? Então, a partir do momento que ela ficou viúva, ela tinha acho que 62 anos, muito jovem, ela aprendeu a olhar para a vida dela. E aí ela fez uma virada, uma transformação na vida dela. Hoje ela está com 88 anos, ela pinta, ela vai tomar o vinho dela, ela gosta de sair para tomar café, ela gosta de viajar, ela tá não com menos mobilidade, mas cuidando um pouco mais, né, de viajar sozinha, porque daí ela pôs um marca-passo e tal, mas ela se protagonizou, né, como uma mulher que eu não conhecia enquanto ela era casada com meu pai, que era uma mulher que, né, estava à mercê das orientações do meu pai que liderava a casa, certo? Quando eu me quando eu decidi que eu queria fazer o curso de psicologia, meu pai achou bacana, que legal, tal, mas você vai fazer na faculdade aqui perto, em Bauru, né, que eu morava em Birigui na época. Você vai fazer aqui em Bauru, em Marília, tal. E eu queria fazer bem longe, porque eu queria voar, né? Eu queria bater asas. E aí ele achava que fazer psicologia para cuidar de louco, porque na época a psicologia também ou era atendimento clínico, ou você trabalhava em manicômio judiciário, era uma outra jornada do profissional de psicologia. E eu queria muito, né, Armando? Então, ele tinha a ideia e o desejo de que eu ia fazer faculdade e eu ia voltar para Birigui e trabalhar em Birigui e morar com ele, né? E eu fiz exatamente o contrário, né? Eu vim fazer faculdade, comecei em Bauru e vim fazer em Curitiba, porque eu achava que o mundo era muito grande para eu estar sujeita, né, a viver dentro de uma grade, né, vamos dizer assim, uma grade, na grade da frente de casa, naquele limite, né, que você consegue olhar só por cima, você não consegue avançar do portão para fora. Então, eu até disse para ele antes dele morrer: o senhor me criou para ser o que eu sou, porque o senhor achava que tinha me criado para ser uma pessoa caseira, né? Aí estudei piano, eu sabia bordar, fazer tricô, eu sabia fazer artes manuais, tudo, porque era o espelho que ele tinha da mulher, né? E, na verdade, ele me criou para ser o que eu sou hoje, porque ele me estimulava outras coisas, que quando eu faço um olhar na minha jornada, de vida, ele me estimulava a ter posicionamento, porque ele perguntava para mim o que, que eu achava das coisas. Uhum. Ele ia trocar o carro, ele me levava junto para poder olhar que carro. Ele ia trocar o óculos dele. Então, ele foi me dando insumos para eu poder ter opinião sobre aquilo, né? Sem saber, ele estava me formando também para eu poder cuidar da minha vida, né? Para eu poder ser uma pessoa com uma autoridade minha, né? Como pessoa, diante das coisas do mundo. E que legal você chegar e contar isso hoje para os seus filhos, sei lá, eu não sei se Uhum. você uma hora vai ter netos, ou contar para as pessoas de uma forma geral, de que era comum dentro, como a minha avó, como todas, era comum as mulheres aceitavam, porque fazia parte da cultura e fazia parte daqueles Era momentos. aquele modelo de vida. Uhum. A cultura do mundo fazia com que aquilo dava. Então, no caso do meu pai, recentemente falecido, ele
Ele teve 13 irmãos do primeiro casamento e 13 irmãos do segundo casamento do meu avô. Eram 26. Uma vez eu fui a visitar meu pai, ele me levou para conhecer lá os parentes que ele, né? Porque depois aqueles 26 se espalharam. E aí foi engraçado, porque veio um senhor, mas senhor mesmo, de bastante idade, chegou e falou lá, pensa, tio, e ele ficou, mas que nada, eu tô, é porque ele era tio do sujeito, né? Porque os primeiros dos velhos já tinham Aham, bem velhos, já tinham mais de 60 aham, anos. Portanto, aham. eu não consigo imaginar, né, 13 pessoas sentadas numa mesa almoçando com o pai, mas É, como é que controla, como é que exercita a liderança para esses 13, com os mais é. diferentes tipos de pessoas. Então, se isso existia, esse aprendizado existe, e isso é muito importante. Então, quando a É, gente e a gente tem que honrar porque eles fizeram na forma como eles tinham, como a gente tem hoje aprendendo, né, com o cenário de mundo contemporâneo, com a modernidade, com a inteligência artificial, eles tinham o que tinham naquele momento e fizeram o que eles poderiam ter feito, né? Agora, sem dúvida nenhuma, né, criar uma família com bastante filhos, com bastante demanda, com escassez ou fartura, enfim, é sempre um desafio, né, para você formar aquele sujeito, né, para entregar aquele sujeito para o mundo para que ele possa ser um adulto, né? E possa ir fazendo a continuidade da sua jornada também, né, Armando? Bom, e olha, uma coisa interessante que surgiu ontem, né, que o palestrante estava falando a respeito da evolução do mundo e tal, e aí ele chegou e falou: "Ah, antigamente, né, eu sou da época da Barça, da Eu enciclopédia também. Barça." Aí eu falei, ele falou: "Quem mais?" Eu levantei a mão, né? Eu. Aham, Você sabe que teve uma menina que perguntou: "Olha, posso fazer uma pergunta? O que é essa Barça?" aham. A Barça é o Google. Aí ele disse que é um mundo, só que antigamente era livro, era uma Sim. montanha de livros e tal. E Sim, ela, quem tinha Barça em casa eram poucas pessoas ainda, né? Porque era uma coisa cara. Então, por aí a gente vê que o conhecimento também não era tão compartilhado, né? Não era tão democrático como a gente tem hoje, né? Nas redes ele falou: sociais, enfim, né? "Eu tinha que ir numa biblioteca para fazer consulta." Sim, Não sim, tinha, porque era algo muito difícil ter uma barca dentro de sim. casa. Era Era caro, caríssimo. caríssimo. Sim. Só o número de pessoas. E ali que a gente aprendia. Ia lá, pesquisava, e era alguém que, Aham, como hoje, tem inteligência artificial, tem o Google, tem sim, tudo que está. sim, sim. Mas, minha E amiga, para nossa carreira, né? Nessa jornada nossa que não tem fim, né? Porque eu digo assim, a gente aposenta ou a gente muda mas a gente continua. A aposentadoria não é um fim da vida. A aposentadoria é o recomeço de uma outra jornada que você tem que pensar. E agora eu vou fazer uma coisa muito legal. O que que eu posso fazer a partir de tudo isso que eu aprendi na minha vida, né? A minha maletinha está cheia de coisa, né? Como é que eu vou usar ela agora nessa nova jornada? Porque antigamente a gente falava, aposentei, então eu vou assistir sessão da tarde, ou então vou viajar, né? Meu pai falava, vai aposentar, vai viajar bastante. Eu quero aposentar e continuar trabalhando, continuar indo vendo palestras, ler, fazer outras coisas, né? Continuar ativa, continuar viva, né, Armando? Então, a carreira da gente, ela não tem fim. Não acaba quando você sai da organização, ela continua. aí você deu um exemplo da sua mãe com 62 anos, ela continuou, ela está aí até hoje continuando. E não tem algo que você possa dizer certo ou errado, tem aquilo que a pessoa está fazendo e está trazendo os resultados para ela. Né? Sim, Depois, sim, socialmente, você vai dizer, pô, está fazendo alguma coisa que traz algum benefício para alguém. Para ela está trazendo, que bom que ela está fazendo tudo isso, sim, ela está sim, contribuindo para uma sociedade melhor e ela está tendo um exemplo, assim como provavelmente, cada pessoa que está assistindo pode ter a verdade. Tem muito exemplo, aquela pessoa que acabou, fez, aham, acabou, aham, né? O marido morreu, ou ela se aposentou, mas não continua. Eu, é, particularmente, eu tenho uma aposentadoria, mas eu não vou parar nunca. Se um dia eu parar, eu vou ter aham, doente. Por quê? aham, Porque eu sei que eu posso ajudar as pessoas. E eu sei que uma coisa muito importante, por incrível que pareça, toda vez que eu converso com pessoas como você, eu aprendo algo novo.
Eu falo, gente do céu, que sensacional. Ela está trazendo uma mensagem e isso tem que ser compartilhado. Porque não é só você saber mexer muito bem na internet e tal, não sei o quê. É você olhar para isso e quando você acaba de apertar um botão e surge o resultado, você fica contente, feliz. Poxa, contribuir com alguma pessoa, contribuir com alguém no meu relacionamento. Outro dia, eu comentei com uma moça que eu estou fazendo mentoria, que ela fez uma coisa que me deixou super. Nós estávamos numa hora de mentoria que era um horário que ela não atende as pessoas. Tá? Mas Uhum, surgiu uma pessoa pedindo, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso e tal, não sei o quê. Eu disse para ela, eu acho que eu tenho que fazer. Ela foi lá ajudar outra pessoa depois disse para ela, sabe que você me ajudou? Porque hoje eu não teria tempo de fazer, porque hoje é a formatura do meu filho, não ia dar tempo de você me arrumar. Eu não teria tempo. Eu tenho que uhum, tempo para ir para a formatura do meu filho. Eu falei, olha só, uma coisa simples que ela parou de fazer o que a gente estava fazendo, né? Atendeu fora do horário daquela comumente, que era na segunda-feira, no salão de beleza, mas a pessoa chegou e estava preocupadíssima. Ponto. Para mim, ganhou o dia. E falei, você me desculpa por quê? Você fez o melhor exemplo que você deu. E se isso você passar para as pessoas que trabalham com você, para a sua equipe, vai estar cada vez. uhum, Muito bem, gente, ó, fico triste, porque tem que chegar uma hora que a gente tem que terminar. Nós já estamos aí com mais de 40 minutos do nosso bate-papo. uhum, Tradicionalmente, Márcia, é a hora de eu chegar para você e falar. Mas, falando do nosso tema, carreira, maternidade ou não, liderança feminina, que dicas você pode dar para as pessoas? Uma, duas dicas para a gente ir fechando o nosso bate-papo. uhum. Bom, então, primeira dica que eu acho que é bem importante: não se distraia com coisas que não te façam feliz e que te saem da sua rota, né? Foque nos seus objetivos, estude sempre, aprenda sempre, né? Estudar não significa estudar para tirar nota, né? Mas assim, amplie conhecimentos diversos, né? Participe de palestras, encontros, grupos de pessoas diversas, né? Amplie o seu olhar sobre o mundo. Isso eu acho que contribui bastante para a sua formação como ser humano e, consequentemente, né, para tudo aquilo que você vai entregar enquanto profissional, né? Olha a sua carreira como um parceiro teu, não como um algoz, né? E pense que a carreira está na tua mão, não está na mão de mais ninguém. E carreira de sucesso é aquela que te faz feliz, não é aquela que te leva para virar diretor ou gerente, porque se você deseja, né, ser diretor ou ser gerente, isso vai te fazer feliz, foque nesse objetivo, se planeje, construa e atinja o seu objetivo. Agora, carreira, né, não significa que você tenha que ter uma posição de destaque no mundo, né? A tua carreira é aquilo que vai te fazer feliz, é aquilo que você desenhou e com a oportunidade de pensar sobre ela de tempos em tempos na sua vida. Ela não é estática, muito pelo contrário, né? Carreira é vida em movimento. Então, pare para olhar para ela sempre que você sentir que alguma coisa não está ok. Né? Se você não conseguir traduzir, né, tudo aquilo que está acontecendo, procure apoio de um profissional que cuida, né, e que pode te assessorar, né, com este serviço, né, te ajudando a ampliar um olhar sobre a sua carreira. E Agora, importante, seja feliz. justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, Uhum. mostra para as pessoas que é possível. Agora, às vezes tem dificuldade. Eu mesmo tenho meu mentor. Eu vou buscar junto ao meu mentor. Sim, Quantas sim. vezes eu tenho algumas dificuldades que eu não consigo sair. Uhum, Esse mentor aparece no momento mais adequado. É aquele uhum, pessoa que vai te falar, oh, nossa, né? Quando você realmente busca o foco, está lá. E, uhum, vamos dizer, todo mundo vai ser diretor, todo mundo vai ser presidente. Eu respondi outro dia para uma moça, sim.
eu vou ser diretor de mim mesmo. Eu sou presidente Uhum. do trabalho. De mim. Então, Aham. né? Porque você pode. Agora, não existe você, todo mundo vai ser diretor, todo mundo vai ser presidente. Não existe isso. Do complexo que a gente enfrenta hoje no mercado de trabalho. Mas eu sou diretor Sim, mesmo. Tá? Eu sim, imagino sim, tomar as rédeas do meu próprio destino dentro daquilo que sim, é me apresentado. E aí, minha amiga, nós vamos falhar? Sim, senhor. Nós vamos sim, sem falhar, dúvida. mas vamos aprender também com esses erros. Com esses erros. Basta. Eu acho que a gente tem que ter um terreno de autoconhecimento bem fecundo, bem fértil, né? Com bastante manejo para que você possa se autoconhecer mesmo sobre aquilo, porque daí você toma uma decisão, né, da jornada da tua vida profissional, aonde você vai poder dizer que está sendo feliz e não está sendo na base do esforço, né? Aí o trabalho deixa de ser o esforço, né? Ou ter um objetivo para além daquilo que você busca na vida, que é ser feliz. Porque a gente veio para o mundo, né, Armando, eu acho. Nós nascemos para a gente viver feliz, não é para outra coisa, né? Maravilha. Gente, a aula do café está terminando, porque nós temos o nosso espaço também, nosso horário. Eu quero agradecer aqui a Márcia por esse excelente bate-papo, tranquilo, gostoso. A gente pega e tem frases que vocês têm que anotar aí no seu trabalho. A aula do café termina aqui. Eu quero agradecer. Márcia, muito obrigado. Fica aqui o convite. Logo, logo você vai retornar aqui, eu tenho certeza. Ai, que bom. Você, mais gente perguntando, mandando sugestões. Né? E a hora do café, toda sexta-feira, 19h30. Márcia, muito obrigado e, pessoal, até a próxima hora do café. Nós vamos agora.